Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede de poder estar ministrando a sua palavra. Louvar a Deus pela vida do pastor Luiz, que está na direção desse trabalho. Deus continue abençoando ricamente cada irmão, cada irmã que veio aqui esta noite para cultuar a Deus, cada pessoa amiga, simpatizante da nossa fé, que nos assiste e que também está conosco aqui, também cultuando a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu convido a igreja, você que possui um exemplar da Bíblia Sagrada, a abrir comigo em primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Por favor, localize essa referência. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Vamos ler apenas este versículo para a nossa meditação da palavra de Deus. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Graças a Deus. Meus irmãos, o profeta Elias, este homem que é um dos profetas do Antigo Testamento, Elias é conhecido como o profeta do fogo. Eu acho muito bonita e interessante a história desse homem, porque o ministério dele se coadunava muito, se relacionava muito com o fogo. Muitas vezes você vai ver a palavra fogo na vida desse profeta. O profeta Elias, você sabe que ele foi aquele que desafiou os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, e Deus respondeu por meio de fogo. Os irmãos sabem que ele estava na caverna e apareceu fogo. Ele orou e fogo desceu e matou os oficiais do rei. Então Elias, ele era o profeta do fogo. E a Bíblia diz que quando ele foi aos céus, apareceu uma carruagem de fogo, mas o profeta não subiu na carruagem, embora haja hinos que diga que o profeta subiu na carruagem, mas a verdade é que o profeta não subiu aos céus em uma carruagem, ele subiu num redemoinho. A carruagem serviu apenas para separar Elias de Eliseu. A carruagem separou e o redemoinho levou Elias para o céu. Esse profeta, ele nos ensina muito, embora os seus escritos estejam no Antigo Testamento, muitos séculos antes da nossa existência, mas a sua vida, o seu ministério, o seu caráter nos inspira até hoje. Essa história, a história desse homem é tão atual quanto qualquer livro ou jornal que se escreva hoje ou amanhã. Nós podemos aprender muito com este homem. E eu louvo a Deus porque Deus deixou os escritos ou esta biografia deste homem para nos ensinar. E eu quero dizer aos irmãos que este homem, por nome Elias, profeta de Deus, ele nos ensina algumas coisas. Eu quero tomar como base aqui a vida deste homem para trazer uma palavra à igreja, para mostrar à igreja como é que nós, no século 21, podemos fazer a diferença. E olha que eu vou usar um personagem do Antigo Testamento. Você observa, quando você lê a Bíblia, neste capítulo 17, você vai ver que havia um rei que reinava em Israel. Era o rei Acabe. E você sabe que este rei Acabe, ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher influenciou esse homem e o levou a adorar outros deuses. Você tem agora uma nação corrompida. Você tem um rei corrompido. Um reino corrompido e profetas
corrompidos. Muitos profetas se venderam a Jezabel. Muitos profetas se venderam a Baal. Muitos profetas se venderam a Azera no período de Elias. Muitos deles trocaram de lado, mas em meio um tempo em que muitos haviam se vendido, em um período, enquanto muitos haviam deixado Yahvé de lado e seguiam a Baal e a Azera, houve um homem chamado Elias, que andava na contramão do sistema, que andava na contramão de Jezabel, na contramão de Baal, na contramão de Azera, na contramão de Acabe. O nome dele é Elias, o profeta de fogo. E Elias aparece, aqui é a primeira vez que Elias aparece, capítulo 17. E aqui o Elias aparece, meus irmãos, já mostrando quem ele era. Eu vou repetir para você entender. Elias aparece aqui mostrando quem ele era. Só para você ter uma ideia, o nome Elias significa: o Senhor é o meu Deus. Ele já mostra a decisão. Ele já mostra quem ele era. Em outras palavras, eu sou decidido. Em outras palavras, eu não me vendo a Baal, eu não me vendo a Azera, eu não estou nem ligando para Jezabel, para Acabe. Eu sou um homem cujo o Senhor é o meu Deus. Vivemos tempos em que existem profetas que estão sendo vendidos ou que se vendem. Existem profetas que estão fazendo do evangelho um negócio, uma mercadoria. Existem profetas que estão comendo na mesa de Jezabel. São profetas que não sabem quem são, não sabem de onde vêm e não sabem para onde vão. Precisamos de profetas como o profeta Elias, homens decididos que sabem que o Senhor é o seu Deus. Quem pode adorar a Deus? Quem pode glorificar o nome do Senhor? Elias me mostra que para você servir a Deus, você tem que ser uma pessoa decidida. Jamais eu poderei servir a Deus sendo indeciso. A indecisão não pode fazer parte daquele que serve a Deus. E a Bíblia vai dizer, em 1º livro dos Reis, capítulo 18, e versículo de número 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 21. O profeta Elias vai chegar para o povo de Israel. O profeta Elias chega para o povo de Israel e diz: então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Elias chegou para o povo e Elias bateu na ferida do povo. Vocês estão cocheando entre dois pensamentos. Só pode exortar, só pode alertar quem de fato está firme naquilo que crê e naquele que serve. Elias chegou e disse: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. E o povo nada lhe respondeu. Nada lhe respondeu. O indeciso é assim, pastor Luiz. Ele fica na indecisão, em cima do muro. Aquele que serve a Deus jamais pode ficar em cima do muro. Josué 24 e 15. Josué 24 e 15, o homem de Deus chama o povo e diz: se vos parece mal servir, parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais. Ó irmãos, o Josué chega diante do povo e diz: é hoje é o dia da decisão. Escolham quem vocês querem servir. Se é os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí o homem decidido disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ser um homem e uma mulher decidida. Onde estiver, ele tem a decisão dele no coração de ser fiel e servir a Deus. Essa é a verdade que o Elias nos mostra. E o próprio Paulo, ou melhor, o próprio Senhor Jesus em Mateus 6:24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê, irmãos? Porque ele há de fazer o quê? Odiar um e amar o outro. Não tem como. Não tem que haver indecisão. Não pode haver indecisão. Tem que ser decidido. Aí Jesus disse: ou se dedicará a um e desprezará o outro. Jesus está falando de decisão, tá? Ele está falando de decisão. Ele diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. É decisão. Seja decidido quem você quer. Seja decidido quem você é. Seja decidido quem você quer adorar, quem você quer servir. Mas a Bíblia nos mostra que um homem decidido, um homem que sabe o que de fato quer. Irmãos, igreja não é lugar para pessoas indecisas. Igreja é lugar para pessoas decididas. Se você veio para cá, aceitou Jesus, é porque você quer de fato andar na verdade, andar pelo caminho, que é Cristo. Igreja não é lugar de pessoas indecisas, porque as pessoas indecisas, elas maculam a igreja. As pessoas indecisas difamam a igreja. As pessoas indecisas faz com que a igreja seja desprezada lá fora. Os problemas da igreja são por causa de pessoas indecisas. Mas as pessoas decididas, é conforme está em 2 Timóteo 1:12. Paulo diz: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele guardará o meu depósito até aquele dia. Oh, quem pode glorificar a Deus? Eu sei em quem tenho crido. Isso é decisão, meus irmãos. Isso é uma pessoa decidida. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando você vai para Daniel, capítulo 1, versículo 8, eu vejo neste jovem, um jovem decidido. Daniel 1:18, 1:8, a Bíblia diz: e Daniel propôs no seu não se contaminar com a porção das iguarias do rei. É um rapaz decidido. É um rapaz que sabe o que quer. É um rapaz que sabe o Deus que serve. Daniel sabia que os manjares eram dedicados aos deuses. Daniel sabia que as iguarias do rei eram oferecidas aos deuses. E aquele rapaz, mesmo em uma terra distante, uma terra longínqua, pessoas diferentes, uma monarquia diferente, mas mesmo assim, o ensino que o seu pai lhe deu, que a sua mãe lhe deu, impregnou no seu coração, e ele era um jovem decidido. Onde quer que ele fosse, onde quer que ele estivesse, ele sabia quem ele era e o que ele queria. Pessoas decididas, elas glorificam a Deus. A Bíblia diz em Daniel 3, 17 e 18, você conhece a história. Os rapazes estavam diante da estátua do rei, e o rei mandou tocar todos os instrumentos, mas eles não se curvaram. Aí chamaram os três, e o rei perguntou: por que vocês não adoram a minha imagem? Por que vocês não adoram os meus deuses? É de propósito que vocês não fazem isso? Se vocês não servirem, se vocês não se curvarem, se vocês não se prostrarem, serão jogados na fornalha ardente. Versículo 17, eles responderam: eis que o nosso Deus, ó irmãos, olha quem é decidido. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Quem pode adorar a Deus? Quem pode adorar a Deus? Quem é decidido, ele enfrenta rei, enfrenta fornalha, enfrenta fogo, enfrenta quem quer que seja, porque a sua decisão
é ponto final. E se não, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Oh, aleluia. Pessoas decididas. Elias era um homem decidido. O seu nome significa isso: o Senhor é o meu Deus. Isso é decisão. Mas observe que o Elias aparece aqui pela primeira vez, e o autor mostra a cidade de onde o Elias era. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Aqui está uma segunda lição que eu aprendo acerca deste homem, ou do ministério desse homem. Elias, ele não era um profeta ou alguém forjado no palácio de Acabe. Elias não é preparado na corte real. Elias é fabricado na escola do sofrimento. Elias não é fabricado no palácio, fabricado na corte, ele é fabricado na escola do sofrimento. Se você pegar a geografia bíblica sobre esta cidade, Tisbe, esta cidade aqui era uma cidade pequena, desprovida de beleza e de assistência. Os moradores de lá eram pessoas sofridas, que não tinham assistência, mas foi de lá que Deus chamou o profeta Elias. Foi de lá que Deus chamou este homem. Foi de lá que Deus levantou o profeta. Deus não quer saber de onde você mora. Deus não quer saber do lugar onde você mora. Deus quer saber da sinceridade do teu coração, se Ele pode contar contigo. E pergunta para você se você é decidido. Escola do sofrimento, irmãos. Esse profeta aqui, ele nos ensina muito. Ele nasceu na escola do sofrimento. Isso me faz lembrar de Isaías 53, versículo 2 e 3, quando o profeta Isaías escreve: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, nada havia de boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus, ele entra em cena como um carvalho ou uma árvore em plena florescência. Ele surge como um renovo ou um recém-nascido, algo insignificante. É isso que o profeta Isaías está dizendo. Jesus aparece como algo insignificante. Tem pessoas que dizem assim: eu moro na última rua, eu jamais vou ser alguma coisa. Eu não nasci no palácio, eu não nasci na corte real. Elias não nasceu no palácio de Acabe. Elias nasceu em Tisbe, é um morador de Gileade, terra de sofrimento, terra de dor. Jesus, ou Deus, não quer saber de onde você veio, onde você mora, qual é o teu endereço. Ele quer saber como é que é o teu coração, se Ele pode contar com o teu coração, porque endereço, lugar, nunca é sinal de identidade. Não é o lugar que vai dizer o que eu sou, irmãos. Eu vou mostrar na Bíblia. João capítulo 1, versículo 45 e 46. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O lugar não define quem você é. O lugar nunca vai definir quem você é. Quando Natanael falou que Jesus era de Nazaré, quando Filipe falou para Natanael que Jesus era de Nazaré, aí o Natanael disse assim: de onde é que ele é mesmo? De Nazaré. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Ele é de onde? De Nazaré. Pode alguma coisa boa vir deste lugar?
Não tem como, ó Filipe, vamos rever isso aí, porque não tem como. Olha, o Messias vindo de lá, não tem como. Aí o Filipe diz, pois vem e vê. Vem e vê. Vem e vê. Vem e vê. Ô glória, vem e vê. Deus não quer saber de onde você pode até te julgar pelo lugar onde você mora, de onde você vem. Mas é só eles verem que homem e mulher de Deus é você. Vem e vê. Aleluia. Não precisam perguntar de onde você é, mas quem você é. Essa é a questão. Não é de onde você é, mas quem você é. Foi isso que Filipe falou. Ó, não pergunta de onde ele é. Vem ver e vê quem ele é. Essa é a verdade. O que importa, irmão, não é como você começa, mas sim como você termina. Jesus começou lá. Nazaré, Galileia, como o irmão Rômulo já pregou aqui. Ele pregou na região da Galileia. Começou com os pescadores. Mas o interessante e o importante não é como você começa, é como você termina. E só para você ter uma ideia, você vai ver aqui que o Elias, ele começou em Tisbe. Mas quando você vai para 2 Reis capítulo 2, versículo 11, ele não termina em Tisbe. Ele termina no céu. Não é como você começa, é como você termina. Atos 9, Paulo começa na estrada de Damasco, caindo no chão, cego, atordoado. Mas quando ele escreve 2 Timóteo 4, 7 e 8, combati, bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. É como você termina, não é como você começa. A Bíblia diz em Lucas 2:7 que Jesus começou numa manjedoura. Começou lá, no meio dos animais, lugar insignificante. Mas quando você vai para Mateus 28, o Rômulo pregou aqui nesse capítulo, e o versículo 18, Jesus chega e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O importante é como você termina. O importante é como você termina. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: o importante é como você termina. Não é como você começa, é como você termina. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, o Elias, já vou terminar. O Elias, ele é um profeta. Eu acho isso aqui lindo, porque isso aqui vai derrubar muitos profetas atuais. O Elias, ele não busca holofotes, não busca plateia e não busca fama. Está aqui. Versículo, irmão, isso aqui é muito sério. Versículo de número 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, ou 3, retira-te daqui, vai para o lado do oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Elias chegou, profetizou e saiu. Elias chegou, profetizou e saiu. Ele não queria aplausos, ele não queria plateia, ele não queria holofotes, ele não queria mídia, ele não queria fama. Falou, entregou a mensagem, profetizou e saiu. O que tem hoje de profeta querendo mídia? Não é brincadeira. Camarada faz uma profecia e vai para as redes sociais e fica passando o vídeo e dizendo vai cumprir. Quando acontece alguma coisa, ele aparece dizendo que aconteceu como ele falou. Elias é diferente. Elias entregou a mensagem e Deus disse: Elias, agora é o seguinte, sai daí, vai te esconder, Elias. E o Elias sai. Elias sai, porque o homem de Deus, irmãos, ele não quer aplauso, ele não quer plateia, ele não quer holofote. João capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Esse é o homem de Deus. Essa é a visão de um homem de Deus. O importante é que ele cresça e eu diminua. O que tem aí, irmão, de profeta, que onde ele entra,
nem Jesus entra. Nem Jesus entra onde ele entra. Ele se acha até maior do que Jesus. Onde estão os Elias da minha geração? Onde estão os Elias do nosso tempo? O pregador ou o profeta, ele não quer holofotes, ele não quer plateia, ele não quer fama. Ele falou e saiu. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, esse homem, por nome Elias, ele seguia, além de não querer tudo isso, mas ele era um homem que seguia a direção de Deus. Eu acho lindo isso aqui, porque Deus falou com Elias para ele se retirar, ir para o lado do Oriente, esconder-se junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Aqui está outra lição desse profeta obediente. Onde está a obediência nele? Deus mandou ele ir para onde? Para uma torrente de Querite, que ficava de frente com o Jordão. O Jordão era um rio, o Querite era só uma torrente, era só um braço, um afluente, enquanto que o Jordão era rio. E Deus disse assim: Elias, é o seguinte, Elias, vai para o Querite, vai. Não é Jordão, Elias, não é Jordão, não está na hora de tu ir para Jordão, tu tem que ir para o Querite. Tem profeta que primeiro ele quer ir para o Jordão, nunca passou pelo Querite. Nunca passou pelo Querite e já quer o Jordão. Nunca passou pelo Querite de Deus e já está almejando o Jordão. Deus falou para Elias: Elias, vai para o Querite, para a torrente, vai para lá, Elias, o Jordão vai ficar diante de ti. Está na Bíblia, irmãos. Fronteira ao Jordão, de frente ao Jordão. Ele estava olhando para o Jordão, mas ele tinha que se contentar com o Querite. Ele tinha que se contentar com o lugar que Deus deu para ele. Agora tem um recado de Deus: se tu estás no lugar que Deus mandou tu estás, fique tranquilo, não vai faltar pão, não vai faltar carne, porque Deus cuida dos céus. Quem pode glorificar a Deus? Oh, aleluia! Fica no teu Querite, meu irmão, fica no teu Querite, minha irmã. Tem providência de Deus para você onde você está. Tem providência de Deus aonde você está. Quando Elias vai para Querite, aí acaba-se a água. Só que o Elias segue a direção de Deus. Ele foi obediente no Querite. Aí Deus disse assim: Elias, sai de Querite e entra na cidade. Entra na cidade. Eu já providenciei uma mulher para te sustentar lá. Irmãos, Deus havia providenciado uma mulher para sustentar Elias. Quem ficou de boa depois, sabe quem foi? Foi o Eliseu, porque a mulher que sustentava o Eliseu era uma mulher rica. Fez para ele um quarto, colocou uma cama no quarto dele, uma cadeira, uma mesa, candeeiro, lugar bom, à vontade. Aí Deus disse: Elias, é o seguinte, tu vai para a cidade, tem uma mulher lá que vai te sustentar. Aí imagina Elias pensando: vou para lá, coisa boa. Deus preparou, com certeza uma mulher rica, coisa boa para mim. Aí Deus disse: Elias, é uma viúva. É uma viúva, Elias. É uma viúva. Aí a Bíblia diz que Elias saiu para a cidade, e quando ele chega lá, tinha uma mulher catando uns gravetos. Aí o Elias pediu água para ela. Irmãos, isso é tão forte, tão extraordinário, porque Deus não disse o nome da mulher para Elias. Deus não deu o endereço da casa da mulher para Elias. Deus só disse assim: eu tenho providenciado uma viúva para te sustentar. E quando ele chega, tem uma mulher lá. E ele pediu água para ela. E quando ela fez menção de sair para pegar água, ele
ele chamou ela de volta e disse: faz o seguinte, prepara também um pão. Faz também um pão, porque eu estou com fome. Aí ela disse: homem de Deus, eu estou juntando aqui esses gravetozinhos, porque eu vou fazer um bolo. Aí vai comer eu e o meu filho. E depois que nós comermos, nós vamos esperar o quê? A morte. Nós vamos esperar a morte. Aí o Elias olhou para ela. Não sabia que era aquela mulher. Não sabia. Mas como homem de Deus, ele olhou para ela e disse: vai, faz primeiro para mim. E depois tu faz para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. A farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar, até que Deus mande chuva sobre a terra. Quem pode glorificar a Deus? O homem e uma mulher na direção de Deus, ele tem o suprimento de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Só quem está entendendo a mensagem de Deus aqui esta noite, levanta a tua mão e glorifica a Deus. Se tu estás na direção de Deus, fica tranquilo, homem de Deus. Fica tranquila, mulher de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Fique na direção de Deus. Fique no controle de Deus. E que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém.